Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre uma parceria firmada entre o Instituto do Meio Ambiente, o FAO, para ajudar na pesquisa e divulgação da flora de Alagoas. A gente também fala da nova temporada do projeto Teatro Deodoro é o Maior Barato. Serão 25 espetáculos até o mês de outubro. E você ainda vai ver uma exposição que mostra que a cena da arte contemporânea está cada vez mais viva no estado. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas firmou parceria com a UFAO para a pesquisa e divulgação da flora alagoana por meio do acervo do Herbário MAC, localizado na sede do Instituto. O local possui uma grande diversidade de espécies catalogadas e servem como fonte de pesquisa para o desenvolvimento de trabalhos na área de botânica. Aqui comigo no estúdio está a Rosângela Lira, curadora do Herbário. Quantas espécies tem? Hoje nós temos mais de 60 mil amostras de plantas, todas de Alagoas, que estão catalogadas e conservadas nesse acervo maior, que a gente chama de herbário, né? É o lugar onde se conserva todas essas plantas secas, né, de forma prensada, elas são desidratadas e conservadas, e elas têm que estar lá para sempre para servir de testemunho da biodiversidade de onde ela veio. Algum assim já em extinção, espécie Várias, rara? Inúmeras. Agora com essa parceria com o FAO, nós vamos aumentar a equipe e ter este foco nas unidades de conservação e nas espécies ameaçadas e endêmicas dos lugares. Qual é o prejuízo no desaparecimento de uma planta, por exemplo, é um prejuízo. que muita gente nem sabe? Exatamente, é um prejuízo enorme, porque aí você vai descaracterizar a sua biodiversidade, você não vai saber quais espécies existiam lá. E muitas delas, você sabe que têm um uso importante, não só químico ou medicinal, mas também para a própria natureza, né? A vantagem da ecologia, né? Desaparecimento da fauna, por exemplo, seria uma perda grande, porque aí não teria mais o alimento, né? Sem aquela espécie que de repente, ou aquela comunidade que seria imprescindível para que ela pudesse se reproduzir, por exemplo. O desaparecimento de uma espécie é sentido rapidamente no ambiente, mas nós, como humanos, não observamos isso, não é? O ambiente vai sentir rapidamente. Quanto tempo passa para que o ser humano perceba? Eu acredito até que existem plantas que a gente nem conhece. Nem sabe que desapareceu, né? E nem sabe que ela existe. Exatamente, porque a degradação já começou há muito tempo e, assim, os estudos não acompanharam esse formato, né? Foi tudo muito dizimado, infelizmente para a monocultura, né? Alguns anos atrás, todo mundo sabe. E assim, também da colonização começou já errado, né? Desde 1500, na exploração das espécies importantes, não só para o Brasil, mas outras madeireiras também, outras que fornecem madeiras importantes, desapareceram. E assim, o homem não teve nem noção, né? Porque depois de muito tempo é que se começou a catalogar. Apesar de que a gente já sabe que em 1838 vieram aqui botânicos europeus que coletaram essas plantas e levaram as amostras para a Europa. E aí a gente dá como início, né, o start da catalogação dessas espécies. Isso foi na época do Império? Sim. E eles começavam, eles viam, né, eles conservacionistas, ambientalistas, vinham para cá, para o Brasil, e levavam as nossas plantas. Né, porque aqui a gente não tinha nenhuma condição de cuidar, de curar. Quando a gente fala assim, levavam nossas plantas, parece que a gente está falando em exploração. Não, nesse caso é para estudo, preservação, para conhecimento. Muitos deles disponibilizam hoje, a gente tem acesso às plantas coletadas em Alagoas, na margem do Rio São Francisco até Traipu, por esse cientista, o Gardner, que a gente considera que foi o primeiro que fez essa coleção em Alagoas. E essas plantas estão disponíveis para a gente saber. Seria o Charles W. nosso, né? Por aí. Vieram muitos, né? Ele, depois dele, mas ele é o pioneiro. A gente tem conhecimento dessas plantas, inclusive nós temos fotos dessas plantas do lugar de onde elas foram coletadas. Nessa publicação aqui, nesse checklist, né, Flora de Alagoas, existe alguma fotografia dele? Sim. Sim? Não, dessa do Gardner não. Porque aí não foi muito história, né? Certo. Esse livro tratou das espécies que neste ano, né, já tem uns 2 ou 3 anos que fizemos essa listagem, que já existiam na coleção. São plantas que estão depositadas no Herbário MAC. E aí a gente falou um pouco, porque a gente estava completando 30 anos de instituição,
E aí fizemos essa publicação para comemorar e divulgar o que é que a gente tem hoje em Alagoas. Agora, algumas estão ameaçadas, isso que a gente vai ver agora quando ampliar essa equipe e a gente tiver mais acesso a essas informações dentro das unidades de conservação. Porque Alagoas tem uma grande vantagem em relação a essas unidades, porque nós temos 51 áreas preservadas, de todas as categorias, no caso. Tem Mata Atlântica. Mata Atlântica, Caatinga menos. E nós, assim, temos 13,5% mais ou menos de área preservada, somente num contexto de que se desmatou muito, né? Ainda é pouco, apesar da gente ter bastante. Elas são federais, municipais, estaduais, né? Todas elas englobam... Estou no checklist aqui e até a página 29 eu vejo que tem o latim, assim, como uma língua universal, né? Sim, porque é um nome científico, né, que a gente considera que ele é formado desses dois nomes, que significa o gênero e a espécie, que formam o nome da espécie, na realidade não é um separado do outro, e esse nome ele advém do latim, realmente, então só as descrições das espécies, quando elas são lançadas, elas são as espécies que foram denominadas com esse nome, e aí elas passam a ser repetidas em qualquer lugar do planeta onde você esteja. A planta, ela vai ser a mesma. É uma linguagem universal. Exatamente. Para que você possa... Você lê aqui, Aquimeia patentíssima. Exatamente. Tem uma bromeliácea que ocorre aqui no nosso litoral, muito rara, inclusive, hoje de ser vista. E tem muitas orquídeas, bromélias, muitas árvores importantes, não é? E a gente, aí no fim tem algumas fotos também que a pessoa pode se identificar, no caso aí são as palmeiras. Então, a gente pode ver distribuição geográfica, você pode... Uma coleção como essa, por exemplo, nossa, no herbário, a gente pode te dizer o que você deve plantar numa área que foi desmatada, porque aí a gente tem a forma que você não vai errar o que vai colocar lá. Já eram plantas que são próprias daquele lugar. Então, qual é a nossa capacidade de replantio, reflorestamento, a partir do conhecimento técnico? A partir do conhecimento técnico você pode fazer trabalhos muito importantes. Isso está sendo feito lá em Quebrangulo, por exemplo, um dos lugares onde está sendo feito. Então, estão sendo replantadas apenas as espécies da região e não espécies que estejam disponíveis. Né? Então, alguma nova publicação desse convênio? Teremos a Flora de Alagoas, né, que vão ser monografias individuais sobre cada família, e cada família com as suas espécies. Temos também já o trabalho da Flora das Unidades de Conservação. Esse trabalho já foi lançado ano passado. Vamos ter uma reedição agora com mais unidades incluídas. E vamos divulgar tudo isso com o apoio da UFAL, não só do Departamento de Ciências Agrárias, mas também com o pessoal da UFAL, porque nós temos plantas de todos os grupos, não é só vegetal superior, como a gente considera, mas também temos algas, as briófitas, que são os musgos, as pteridófitas, são as samambaias, as gramíneas, por exemplo, cana-de-açúcar, importantíssima, que ela representa um grupo de plantas, e as árvores de uma forma geral. A gente tem um acervo considerável, respeitado mundialmente, temos o cadastro no Centro de Ciências Biológicas, no caso a gente também tem as divulgação de todos esses dados que estão sendo digitalizados para disponibilizar para a comunidade científica. E agora, com mais esse projeto e mais a equipe se envolvendo em tudo isso, ampliando esse objetivo, teremos também a digitalização, que é a fotografia de cada planta dessa disponível na internet. E o grande público, claro, vai ter acesso, não é? Todo mundo pode ter acesso, não só alunos, professores, pesquisadores, mas também a comunidade de uma forma geral, que às vezes você quer fazer alguma coisa na área de botânica e não tem acesso a essa informação. Qual o endereço eletrônico disso? Pelo IMA. Entrando no site do IMA, www.ima.al.gov, você entra nesse site e tem todas as especificações dos setores que trabalham no IMA, tem herbário, setor de unidade de conservação, fiscalização, tudo isso você pode ter acesso acompanhando o que se divulga diariamente lá no IMA. Conversamos com a Rosângela Lira, ela é curadora do herbário MAC do IMA. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. No próximo bloco você vai ver que a cena da arte contemporânea está cada vez mais forte em Alagoas. Aqui no estúdio vamos falar sobre a programação da nova temporada do Teatro Deodoro é o Maior Barato. É a 17ª edição do projeto. Este ano vai trazer 25 espetáculos diferentes.